Esse vídeo tem a finalidade de buscar responder, dando continuidade ao estudo escatológico. Ele tem a finalidade de responder quando aconteceriam as coisas nele explicadas com base na visão e na profecia. O resumo do sermão profético é o seu assunto, o seu tema, respondendo aos discípulos quando aconteceriam as coisas nele explicadas com base na visão da tarde e da manhã e na profecia das 70 semanas determinada sobre o povo de Israel. Temos dois objetivos geral. O primeiro, demonstrar as coisas previstas na visão e na profecia, explicadas no sermão. O princípio das dores, a destruição do templo, a grande tribulação, que contém a apostasia, a verdade deitada por terra, a transgressão assoladora, que antecede e precede a vinda do Senhor, a reunir o seu povo. O segundo objetivo geral, determinar qual será o sinal da vinda e da consumação do século. Objetivo específico, responder aos discípulos quando aconteceriam essas coisas. Método de avaliação, de cognição. Assim como o paladar prova a comida, o ouvido prova a palavra. E o Senhor a julga no coração de cada ouvinte, confirmando-a e ou refutando-a, com o fito de edificar casa ao Senhor. Porque ele não habita templo feito por mãos humanas, casa espiritual está ele agora a edificar-lhe. Os santos e os anjos digam amém, amém. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. A introdução. Perguntam os discípulos: quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24, 2 e 3. Quando o Senhor faz referência que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E no versículo 3, onde os discípulos o interrogam. A resposta que lhes fora dada é uma interpretação da visão da tarde e da manhã, visão na qual entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Essa visão se desenvolve na profecia das 70 semanas, determinada sobre o povo de Israel e sobre sua santa cidade, e conclui-se em Apocalipse 11, de 1 a 19, onde revela-se o Verbo no céu e na terra, reconstruindo o santuário e os que nele adoram, até que se completem os tempos dos gentios. Daniel 8, 9 a 14 e 20 a 26. Traz o clímax, a síntese, resumo e explicação da visão do sacrifício diário. Declara os fatos, os episódios, os modus operandi desse príncipe e do seu povo. Essa visão da tarde e da manhã se encontra incluída dentro da visão, dentro da profecia das 70 semanas, Daniel 9, 24 a 27, que relata também o tempo da grande tribulação, Daniel 9, 25,
Daniel 9, 24 a 27, a invasão de Jerusalém, a destruição do santuário do templo e a colocação da apostasia. A verdade que seria deitada por terra em Daniel 8:12 seria colocada em prática em Daniel 9, 24 a 27, onde seria posta, deitada por terra, o sacrifício diário, seria destruído o tabernáculo, o santuário, seria posto em seu lugar a mentira. A verdade seria deitada por terra. Daniel 24 a 27, combinado com Apocalipse 11, que é a continuação e a conclusão da visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Essa visão do sacrifício diário, ela se conecta com a profecia das 70 semanas, Daniel, ela transcende todo o livro bíblico e ela volta a ser tratada em Apocalipse 11, onde o título é o seguinte: Ordens para medir o santuário de Deus. Aonde revela-se, né, o Senhor, né, reconstruindo o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Combinado 11, Apocalipse 11, em sintonia com o espírito da profecia, em concordância com a visão da tarde e da manhã, o espírito profético. Salmo 91 fala do refúgio do Senhor, do santuário, onde diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Louvado seja o Senhor dos exércitos. E enquanto isso, os gentios opõem-se à palavra, justificando-se a si mesmo, porque Apocalipse 11, primeiro, ali está o Senhor medindo o santuário, o altar e os que nele adoram. Mas os que estão no átrio exterior não estão sendo medidos pelo Senhor, até que se complete o tempo dos gentios, 42 meses. 42 meses, até que complete o tempo dos gentios. O santuário e o exército estão entregues. O santuário entregue, o templo seria destruído pelo povo de um príncipe que havia de vir. Jesus associa a destruição do templo à sua morte. O santuário foi entregue por causa das transgressões. Jesus foi entregue por causa dos pecados. Os principais sacerdotes insuflaram a multidão para que pedissem a morte de Jesus. O santuário físico foi destruído. Jesus foi morto. Mas em 3 dias ele o reconstruirá. Daniel 8:12, a verdade deitada por terra, o santuário destruído, o cordeiro morto. Daniel 9:26, ele disse que o povo, depois de sua morte, depois das 62 semanas, o ungido já não estará,
ou de um príncipe que havia de vir, viria, destruiria a cidade e o santuário, e o seu fim seria em um dilúvio. E em João 2, Evangelho de João 2. Olha, me perguntando por tudo isso, não sei não. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 ao 22. Diz assim: Jesus purifica o templo. Jesus purifica o templo. Nós estamos falando da visão do sacrifício diário, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Então nós estamos falando da purificação do templo. Jesus purifica o templo. Estando próxima à Páscoa, os judeus subiram. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E entrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras? Que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário. E tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Visão da tarde e da manhã, visão da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. No Evangelho de João, Jesus purifica o templo, tira de lá aquelas pessoas que estavam atrás de lucro, atrás de dinheiro, interesses escusos. Ele purifica, e aqui purifica o templo de São João, e aqui em Apocalipse de João, Deus dá-lhe ordem para que ele meça o santuário de Deus, o seu altar, os que nele adoram, deixando de fora os gentios por 42 meses, porque os gentios estão no átrio exterior do templo. A porta está aberta, mas alguma coisa impede ao gentio de permitir que o Senhor os meça. Os gentios preferem medir-se a si mesmos. Inventam as suas justificações, rejeitando a justificação da morte, do sacrifício executado pelo Jesus do Calvário. O exército entregue, o povo também seria entregue a esse príncipe e ao seu povo. Seriam vencidos pelo engano, a verdade seria deitada por terra, seria estabelecida em seu lugar a abominação desoladora, a mentira, a idolatria, a operação do ministério da iniquidade, como hoje se vê. Daniel 8,12, a verdade seria deitada por terra, a verdade está deitada por terra. Daniel 9,27, ele faria aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana faria cessar o sacrifício diário, destruiria o santuário, estabeleceria em seu lugar a mentira, a abominação da desolação. Daniel 11,31 confirma. Daniel 12,11 diz: depois do tempo em que for tirado o sacrifício diário, depois do tempo em que for destruído o santuário,
estabelecida em seu lugar a abominação desoladora. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, o tempo determinado para os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas identificadas: o princípio das dores, a destruição do templo, a grande tribulação contendo a apostasia, a verdade deitada por terra, a transgressão assoladora, que devem durar até ao fim dos dias, 2.300 tardes e manhãs para os judeus e 3 dias e meio para os gentios, cumprindo-se, enfim, a visão e a profecia. Visão e profecia conclusa em Apocalipse 11, 1 e 2, transcendendo todo o livro profético do Gênesis ao Apocalipse, onde Gênesis 2:3 diz: colocarei inimizade entre a tua descendente, a tua semente e a sua descendência. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Essa lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Essa profecia da visão da tarde e da manhã, que transcende todo o livro profético de Gênesis ao Apocalipse, concluindo-se nesse livro de revelação, dentro do Apocalipse. As 2.300 tardes de manhã para os judeus, 3 dias e meio para os gentios. Os judeus, não literalmente judeus, mas aos judeus sinceros. Os judeus como pessoas convertidas, aquelas pessoas que converteram e arrependeram-se. Converteram-se e arrependeram-se, prostrando-se diante, não do homem, mas prostrando-se diante do Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que está no céu e que também está no meio do seu povo. Os falsos judeus estão inclusos aqui nos gentios, pessoas que ainda não tiveram oportunidade de encontrar-se, de salvar-se, de terem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, quando aconteceriam essas coisas? A primeira coisa: quando aconteceria o princípio das dores? Aconteceria quando eles vissem a manifestação do engano, a verdade deitada por terra. Quando muitos falsos profetas viessem dizendo-se serem eles próprios o Cristo, enganando a muitos, como hoje se vê, multidões sendo enganadas por espíritos enganadores e por doutrina de demônios, porque não se apegam à verdade para serem salvos. Deus lhes envia a operação do erro. Nós vemos muitas pessoas sendo enganadas porque não se apegam, não conhecem a verdade e não se apegam à verdade para serem salvos. Por conhecerem a mentira, eles se apegam a uma falsa verdade, procurando interesses escusos, ou então interesses secundários, porque a orientação geral é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje procuram empresas, hoje procuram prosperidade, hoje procuram a satisfação pessoal, e a salvação é deixada de parte. Contudo, todavia, durante todo o período da grande tribulação, que segundo a profecia das 70 semanas, dura
69 semanas, período da grande tribulação, 69 semanas. Durante todo esse período, que envolve não só o princípio de dor, como também a grande tribulação, está o Espírito do Senhor, consolando, exortando, educando, profetizando. Ele diz: o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Profetizando. Profetizando e educando. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Exortando: cuidai que ninguém vos engane. Consolando: matarão muitos de vós. Vós sereis atribulados, vós sereis entregues, vós sereis traídos. Mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essas pessoas que procuram o Evangelho com interesse escuso, Deus envia-lhes a operação do erro. Exemplo de espírito enganador: o falso Espírito Santo, que derruba as pessoas. Esse é anticristo, porque o Espírito Santo, vindo da parte de Deus, se o diabo, o adversário, te derrubar, ele te toma pela mão e te levanta. Agora e no dia da ressurreição. Daniel 8, 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Ezequiel 37. Ezequiel 37, 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, um exército. O povo que iria ser entregue, em Daniel 8, 12, o exército que foi entregue em Daniel 9, 26 e 27, o santuário do exército foi entregue, e que agora está aqui na prefiguração da ressurreição, sendo reestabelecido. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército de modo numeroso. Toda vez que o Espírito, vindo da parte de Deus, penetra nas pessoas, sendo para educar, sendo para ressuscitar, ele os coloca de pé. Apocalipse 11, 11. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sofreram grande medo. Toda vez que o Espírito Santo da parte de Deus vem e penetra nas pessoas, ele as levanta. O Espírito que não vem da parte de Deus, ele as derruba. Louvado seja o nome do Senhor, que traz elucidação, que traz visão, que traz profecia. Então, quando o Espírito te derrubar, vá para a Bíblia, estude a Bíblia, estude as manifestações. Exemplo de doutrina de demônio: língua estranha, doutrina de demônio. Primeiro, porque ela não traz luz.
se não traz luz, no mínimo estabiliza as trevas. E Deus é luz. E não há nele, Deus é luz, Deus é conhecimento. E não há nele trevas nenhuma. Segundo, porque a língua estranha é antibíblica. Porque tudo que os discípulos falaram em Atos 2 foi inteligível e cognoscível. Ou seja, eles ouviram, os ouvintes ouviram e entenderam. Se converteram 3.000 pessoas naquele dia, o que não seria possível se não tivesse havido comunicação. Todas as pessoas que estavam lá os ouviram falar na sua própria língua materna. Atos 2, 4 a 11. Terceiro, porque no catolicismo carismático também há manifestação da língua estranha. Se o catolicismo era Babilônia, o que são hoje os evangélicos? Haja vista que a comunhão entre ambos, tanto de espírito como de língua, no mínimo são irmãos. Isso, para Deus, é a abominação desoladora. A casa caiu. A grande Babilônia se tornou morada de demônios e de todo tipo de espírito imundo. Babilônia e suas filhas caíram. As outras igrejas, Babilônia e suas filhas, as outras igrejas caíram. Todas têm o mesmo espírito, todas falam a mesma língua. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Até o próximo vídeo, onde daremos continuidade às coisas quando aconteceriam as coisas previstas na visão e na profecia explicadas no sermão profético.